Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um programa que eu utilizo para fazer boa parte das modelagens em 3D que eu crio. Já fiz luminária, já fiz uma peça para uma BMW de um amigo meu, que é um software totalmente online e totalmente gratuito também. Ele é da empresa, pessoal, como vocês estão vendo aqui na tela do meu computador, Autodesk, que é a mesma empresa dona do AutoCAD, dona do Fusion 360. Bom, o Tinkercad, pessoal, que é a página da internet aqui que a gente vai utilizar hoje, que é um software online de modelagem em 3D, ele não vai ter tantas ferramentas e recursos como o próprio Fusion 360 ou até mesmo aplicativos como o Blender. Mas ele é gratuito, intuitivo, fácil de usar e também 100% online, ou seja, não vai pesar no teu computador, não tem processamento. A gente sabe que muitas vezes é difícil rodar um software de modelagem em 3D justamente por conta da necessidade do poder de processamento do computador. Bom, pessoal, a gente tem aqui a página inicial do Tinkercad, tinkercad.com, e a página ela é bem intuitiva, né? Você tem aqui o que você pode fazer, diz aqui que é um software gratuito, que é um software que você pode fazer projetos em 3D, projetos de circuitos também, e também trabalhar aqui com codificação. Mas para a gente vai utilizar, obviamente, a parte de modelagem 3D. Eu vou fazer o login, vou colocar aqui a minha conta pessoal e entrar diretamente com a minha conta do Google. Poderia entrar também com a conta da Apple ou até mesmo com a conta da Autodesk. Então aqui, pessoal, a gente já vai ver a página inicial dos projetos que eu já fiz aqui no Tinkercad. Então, como eu estou falando para vocês, eu já fiz bastante coisa, já modifiquei bastante projeto pronto que eu queria adaptar para alguma necessidade específica. Quando a gente clica em criar, você vai ter a opção do projeto em 3D, circuito ou bloco de código. E quando a gente clica em projeto em 3D, a gente já vê aqui a nossa área de trabalho, na qual a gente vai poder fazer a modelagem, a modificação para o ambiente em 3D. Se eu rolar o scroll do meu mouse, eu posso afastar ou aproximar do meu plano de trabalho. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu posso rotacionar o plano de trabalho para eu ter uma vista aqui em 360 graus. Com o botão esquerdo, eu consigo simplesmente selecionar as peças que eu colocar aqui na mesa. E eu posso fazer tudo isso com esses botões também laterais, zoom, aproximação, colocar aqui na nossa configuração inicial. Uma coisa legal é que ele tem esse dado aqui em 3D, né? Parece um dado, seria um bloco, onde se a gente clicar, a gente vai direto para a área específica em relação ao bloco, parte inferior, parte lateral, posterior e superior. Voltando aqui à parte inicial. Então, basicamente, a gente consegue de forma muito fácil navegar pelo nosso plano de trabalho. Aqui na direita, a gente vai ter todas as formas básicas, né, inicialmente, que a gente pode estar acrescentando ao nosso projeto. Posso clicar aqui em mais formas, você vai ver que a gente tem tanto o controle das formas básicas, como letras, números, alguns projetos e personagens que a gente pode adicionar diretamente ao nosso plano. Né? A gente tem peças aqui de hardware, né? Inclusive eu já fiz parafuso de projeto aqui do Tinkercad, inclusive essa alça que eu utilizei para um projeto para segurar o carregador da bateria da minha scooter elétrica. Tem vídeo aqui no canal, tá? Então, pessoal, se eu vir aqui, por exemplo, em formas básicas, eu vou ter aqui, por exemplo, vamos utilizar uma caixa. Se eu clicar e simplesmente colocar aqui na área de trabalho, a gente tem a caixa sendo incluída aqui no nosso plano. Você vai ver que na cada lateral ele tem um quadradinho branco. Se eu clicar nesse quadradinho, ele vai selecionar para eu poder modificar tanto a largura, a profundidade e a altura. Se eu botar aqui, por exemplo, 30 milímetros, você vai ver que eu consigo dimensionar a minha peça. A mesma coisa, pessoal, se eu, por exemplo, clicar aqui nesse quadrado, eu posso ajustar a altura. Se eu colocar 50, ele vai ajustar a altura da minha peça. Esse triângulo aqui superior, eu consigo ajustar ela, jogando ela para cima ou para baixo. Isso é muito legal quando a gente quer montar, muitas vezes, uma peça em cima da outra, né? E depois fazer a junção dela, né? Eu utilizo bastante, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa parte inicial, vamos zerar. E aqui a gente pode escolher, né? Sempre quando a gente tem alguma peça, se a gente vai querer a peça sólida ou como orifício. Se eu colocar um orifício, como orifício,
ele basicamente vai criar um buraco dentro de uma caixa, dentro de um projeto. Vamos supor, né, que eu queira pegar, fazer uma caixa. Então eu vou clicar, eu vou dimensionar, eu vou ter um bloco aqui sólido, né? Quando eu fizer a impressão disso, eu vou ter aqui um bloco sólido. Então eu posso simplesmente copiar e colar para ter um outro bloco, diminuir um pouco o tamanho dele, jogar ele um pouco para cima e transformar ele em orifício. Quando eu venho para cá, aqui obviamente eu tenho que deixar ele maior se eu quiser fazer, por exemplo, uma caixa, me certifico que ele está numa altura superior, né, em relação ao outro projeto, e aí eu consigo, dentro dessas duas peças aqui, eu consigo vir aqui, selecionar as duas, por exemplo, e na opção de mesclar, ele vai juntar essas duas peças. Como uma das peças é um orifício, você vê que ele cria o espaço. Aqui eu ultrapassei, né? Então deixa eu voltar aqui, olha. Eu ultrapassei a parte, então deixa eu colocar aqui no meio, fazendo aqui novamente, mesclando, você vê que eu já tenho aqui uma caixa criada. Óbvio que ficou péssima aqui, eu estou fazendo um pouco rápido, né, para poder ilustrar para vocês, mas eu consigo criar aqui, no caso, uma caixa simples, usando apenas um objeto sólido e um objeto de orifício. Se eu quiser, eu posso desvincular eles clicando em desagrupar, né? Então eu posso desagrupar, eles vão se tornar dois projetos independentes novamente, né? Então, para título de exemplo, vou clicar em unir para ter a nossa caixa e aqui eu posso, por exemplo, exportar ele diretamente para o Fusion 360, por exemplo, para o Autodesk aqui e também para projetos de impressão 3D, arquivos como SVG para corte a laser, arquivos como OBJ, como GLB e o STL. Geralmente eu venho aqui, né, vou lá no meu STL e posso abrir ele diretamente com o meu Bambu Studio. E lá no meu fatiador eu vou setar as configurações em relação a essa peça específica. Quanto que eu vou querer de densidade, fazer todas as configurações de impressão. Então aqui você percebe que eu já tenho a peça que eu desenvolvi, que eu projetei lá no Tinkercad aqui, pronta para fazer a impressão dela. Faço alguns ajustes aqui de preenchimento, como que eu quero que essa peça seja impressa, mas basicamente eu já tenho a peça aqui, o arquivo pronto. Uma coisa legal que a gente também tem aqui no Tinkercad, pessoal, é a possibilidade de importar um arquivo STL. Eu utilizo bastante essa função quando eu quero modificar algum projeto pronto. Eu tenho esse projeto aqui, por exemplo, que eu tenho lá no Maker Word, que é um porta-pilha, né? Eu posso colocar pilha recarregável preferencialmente. Eu baixei esse arquivo STL e eu consigo importar aqui para o meu Tinkercad. Isso é bem legal se eu quiser fazer, por exemplo, algum ajuste nesse projeto que já existe. Então venho aqui, clico em importar, ele já vai pegar os parâmetros da dimensão do arquivo original e ele vai fazer a importação desse STL diretamente para eu poder fazer algum tipo de manipulação. Eu também edito bastante, né? Às vezes eu quero fazer a modificação quando o criador do projeto original me permite. Às vezes eu faço ali a edição, a manipulação de algum projeto que já esteja pronto. Então posso vir aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira reduzir o tamanho. Vou fazer aqui de forma bem grotesca, tá, gente? Uma forma de reduzir aqui a altura, tá? Não seria a forma mais adequada, mas só para mostrar para vocês que eu posso pegar um projeto, um STL pronto, posso criar aqui, por exemplo, no caso, um orifício, e se eu agrupar, você vai ver que ele vai cortar aqui a minha peça. Seria uma forma de eu fazer a edição, a manipulação de um arquivo já pronto. E aqui é legal também que eu tenho, por exemplo, a opção de texto. Eu posso vir aqui e colocar um texto específico, por exemplo, Zoom digital, né? Então eu posso colocar aqui, escrever qualquer coisa. Eu tenho essa opção aqui de fazer essa manipulação. E aí eu posso colocar isso aqui em alguma peça, alguma plataforma. Vamos supor que eu queira fazer aqui uma espécie de chaveiro, né? Então coloco aqui para baixo, vou colocar o escrito Zoom digital aqui para cima, né? Vou me certificar dele ficar aqui bem em cima dessa minha peça. E aí eu preciso, para criar, por exemplo, aqui um chaveiro, né? Vai ficar um chaveiro bem grande aqui, né? Você vê aqui o tamanho da minha área de trabalho. Eu posso vir aqui numa parte de cilindro, né? Então eu aumento, vou criar um buraco, jogar ele aqui um pouquinho para baixo. E aí eu venho novamente e mesclo, né, todas essas peças. Você consegue verificar, não ficou aqui porque eu não cortei, não cheguei
a perfurar toda a peça, né? Agora sim ele está perfurando toda a peça. Novamente venho aqui em agrupar e você tem uma peça aqui perfurada. Então é uma forma simples, prática, intuitiva de você conseguir fazer a manipulação de um projeto em 3D. Eu confesso para vocês que boa parte das coisas que eu quero fazer da minha cabeça, eu não consigo fazer ainda no Fusion ou no Blender. Então eu venho aqui para o Tinkercad e dependendo do projeto eu consigo fazer algo bem legal. Essa opção aqui de importar, pessoal, eu posso importar arquivos STL, OBJ e SVG. E aí a gente tem, né, eu utilizo bastante aqui, por exemplo, o Free SVG Converter, né? Eu consigo converter uma imagem para SVG, picsvg.com. Então eu posso, por exemplo, vir aqui, pegar, vamos supor que eu queira pegar o Zoom Digital, o logotipo aqui nosso, e aí eu primeiro vou fazer a conversão dele para o arquivo do tipo SVG. Como você está vendo aqui, quero mudar aqui o preenchimento, então vou pegar aqui, ele vai me dar exatamente esse arquivo em SVG, posso vir no Tinkercad agora e importar esse arquivo em SVG. Então já vou ter aqui o logotipo do Zoom Digital, posso alterar aqui o comprimento, né, o tamanho que eu quero para esse arquivo, vou colocar ele um pouquinho menor, e aí ele vai fazer a importação do logotipo como ele é. Ao clicar aqui no logotipo, eu posso aumentar a qualidade desse meu objeto e posso aumentar aqui também manualmente a altura, como eu posso ir clicando aqui por cada área. Posso aumentar aqui para 90, posso ficar fazendo o ajuste aqui ou simplesmente redimensionar com o meu mouse. Se eu apertar o Shift, ele vai travar aqui para não ter distorção, tá? E aí muitas vezes, né, o que eu posso fazer de legal aqui também, né? Deixa eu desagrupar esse outro objeto aqui que eu fiz logo agora. Eu posso pegar, por exemplo, o logotipo do Zoom Digital, posso transformar ele em... Posso colocar aqui ele perfurando a minha peça, posso transformar ele em um orifício, e aí, ao invés de colocar a peça sendo impressa, né, o logotipo do Zoom Digital sendo impresso, ele simplesmente vai deixar um vazado aqui na minha peça. Não daria muito certo, porque o logotipo do Zoom Digital, por exemplo, essa parte aqui, como vocês estão vendo, né, ela ia ficar solta, mas é um exemplo do que eu posso fazer de forma simples e prática, tá? Temos aqui até mesmo um objeto novo, né? Como você pode ver, um peão, aonde a gente tem um esboço aqui de coisas que a gente pode estar fazendo a manipulação dele. A gente pode estar fazendo algumas alterações aqui em relação à linha. Por exemplo, criando um caminho aberto, pressionando o botão de confirmação. Crie um caminho fechado. Então eu posso, através dessas novas ferramentas aqui, ir manipulando objetos totalmente personalizados. É algo bem legal. Essa ferramenta aqui eu ainda não mexi muito, né? Ainda não estou expert nessa ferramenta, mas você consegue ver que, além dele ser um software bem intuitivo, gratuito, online, ou seja, não pesa nada no meu computador, eu consigo fazer a edição de muitas coisas. Aqui, como você está vendo, eu consegui modificar aquela peça com aqueles cliques ali que eu dei, né? Não sei dizer exatamente, eu não utilizo muito esse recurso. E aqui a gente tem várias formas, pessoal, é bem legal, até mesmo parte de hardware, se você quiser aqui uma engrenagem, você pode estar fazendo a impressão, e é aquilo. O objeto está legal, ficou pronto, você pode enviar ele diretamente para o Google Drive, pode fazer o download, pode compartilhar lá com o Thingiverse, com outros softwares aqui, com outros sistemas. Então é algo que eu utilizo bastante para poder fazer as minhas manipulações em 3D. Não é uma aula de como efetivamente utilizar, mas é mais apresentando para vocês esse sistema gratuito aqui que eu pessoalmente gosto tanto. Bom, pessoal, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!